Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui, para comentar sobre o novo técnico da seleção brasileira. Ainda não está confirmado, mas as especulações são várias aí e todas giram em torno do nome do Carlo Ancelotti, treinador italiano aí, renomado, vitorioso aí, grandes títulos. Hoje está no Real Madrid, inclusive vai até disputar a final do Mundial de Clubes. É um nome que muita gente queria ali entre os estrangeiros, mas, Érico, você acha que é o cara para a nossa seleção? Não, não acho. Não acho que nenhum estrangeiro seria o cara para nossa seleção. Não acho que vai mudar muita coisa ali dentro de campo. O estilo muito parecido com o do Tite. Obviamente é um cara muito maior, mas o Tite não era um cara desrespeitado pelo elenco, não era essa a questão ali. Eu acho que era muito mais questão de estilo, o futebol não ofensivo, e o Ancelotti também não é um cara muito ofensivo. A questão é que ele é um cara grande, então ele pega times com grandes estrelas, né? Então acaba sendo igual o Felipão em 2002. O cara quer retrancar, mas não pode, né? Porque não tem como retrancar Não, com o Rivaldo, igual Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. você comentou ali que ele tem um perfil realmente. O futebol dele é muito parecido com o do Tite, só que com talvez melhores jogadores, melhores ideias ali. Mas a ideia fundamental do estilo de jogo dele talvez seja parecida com a do Tite, que é o que a gente já questionou 1000 vezes aqui em 1000 vídeos, que o problema do Tite era o jeito que ele pensava o futebol, que particularmente não me agradava. Eu gosto de um futebol mais ofensivo, principalmente se tratando de seleção brasileira. No meu clube é uma coisa, a seleção brasileira com as peças que tem é outra, né? E é um futebol resultadista, né? E na seleção não dá Exato. para aceitar isso, porque qualquer competição que a seleção brasileira jogue, ela entra como favorita, naturalmente. Então não dá para você dar a bola para o adversário e ficar jogando por uma bola, ficar dando chutão para o Vinícius Júnior correr. Isso é inaceitável para mim. Agora, eu acho que é uma vergonha, assim, acima de qualquer coisa, você ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira, para mim é uma vergonha que é sem tamanho, assim, por vários fatores. Primeiro porque eu já Significa uma sou, incompetência, né, do futebol brasileiro em revelar técnico, talvez. e da própria CBF, porque quem forma e valida e qualifica e certifica os técnicos brasileiros é a CBF, a própria entidade que está escolhendo um técnico estrangeiro para a seleção. E Primeiro, além primeiro, disso, a gente não sabe como que funciona exatamente esse curso. Acho que seria até legal um dia a gente trazer alguém aqui para explicar, porque o que parece é que os caras vão lá, assistem umas palestras e pronto, tá aqui teu certificado, pode treinar aí. claramente não serve para nada, né? Porque não tem nenhum treinador diferenciado, nada. É só uma qualificação. É igual você tirar a carteira de motorista. Tem muita gente que tira a carteira de motorista e já dirige faz tempo, já sabe dirigir, só E que tem não gente que pode tem a dirigir carteira, sem a carteira. Então, e acho que tem o curso gente da que tem a CBF é meio que isso. carteira, Eric, tem gente que tem a carteira e não sabe dirigir, não E não dirige. sabe, lógico, porque o curso do Detran não ensina a dirigir, ele só te ensina a ganhar A a passar. carteira. Então, a CBF basicamente é a mesma coisa. Agora, é uma vergonha você pegar o país do futebol que tanto se acha uma cultura meio arrogante, assim, futebolisticamente falando. Você vai ver o único país campeão do mundo que vai ter um técnico estrangeiro. Nem o Marrocos, na semifinal da Copa do Mundo, tinha um técnico estrangeiro. Para mim, isso é absolutamente vergonhoso. Você não ter capacidade de ter um técnico para colocar lá na reunião dos melhores do país, para mim, não tem sentido em nenhum país. Você tem a seleção brasileira. Eu não vou fazer a seleção do meu bairro aqui e chamar um cara do outro bairro para jogar no meu time, porque daí não é a seleção do meu bairro. Não, E aí, tem, e quando tem a figura principal você já pega um estrangeiro, isso descaracteriza totalmente, né? Para mim não até, faz sentido algum. até concordando ali com o que você falou, também não acho uma boa ideia treinador estrangeiro. Tem muito treinador estrangeiro, primeiro que eu admiro o trabalho, acho que até gostaria de ver na seleção brasileira. Vou dar o exemplo do Guardiola. Só que o Guardiola é um cara diferente, é um cara viciado no negócio. Eu não vejo o Carlo Ancelotti vindo assistir Brasileirão. Primeiro que eu acho que ele não conhece nada do Brasil, nada, nada. Talvez o Guardiola conheça, só para dar esse exemplo. Talvez, mas vai conhecer pouco, vai conhecer ali Palmeiras, Flamengo, que estão em evidência hoje. O Ancelotti, eu acho que aposto que não conhece nada, nem o Flamengo, que estava no Mundial, sabia ali por cima, foi o campeão da Libertadores, aí tá, vem com um trabalho bom, bons jogadores, mas ponto. Eu duvido que o Ancelotti ia ali assistir jogos do Brasileirão, talvez ele fosse um treinador que morasse mais na Europa do que no Brasil,
E acho que o Guardiola, por exemplo, que eu até citei, ele já é um cara que você vê que o cara é vidrado no negócio. Talvez o cara fosse assistir campeonato carioca, campeonato, sei lá, cearense, porque isso daí, o cara tá no DNA do cara, sei lá, o cara é viciado. Chega a ser até uma doença do cara ali de viver o futebol. Mas eu falo isso também no talvez, a gente não sabe como que seria. Mas eu não vejo nem um pouco disso nas características, aí no perfil do Ancelotti. Mas não existe essa necessidade, né? Não tem por que o cara assistir o Campeonato Carioca. Ele não vai convocar o Keno para a seleção brasileira. Não tem sentido mesmo. O técnico do Brasil vai morar na Europa, os jogadores bons estão na Europa, isso não vai mudar tão cedo, talvez nunca mude. Então seria muito meu populismo, assim, né? Ficar jogando para a torcida, o técnico da seleção tá assistindo um joguinho ruim aqui no Brasil. Um clássico, outro, ok, é diferente, porque daí realmente tem jogadores lá, né? Apesar de que nessa última Copa do Mundo aí, os 3 jogadores que atuam no Brasil que estavam lá, não precisavam Pouco estar, né? jogar. Talvez só o Pedro, mas que não vai demorar muito para o Pedro voltar para a Europa também, né? Mas o Então, terceiro não tem goleiro necessidade. também. Não, a gente tem 2 ali de ponta na Europa e só, né? O terceiro goleiro hoje, pelo menos, vai ter que sair do Brasil. Sim, Então, isso sim. pelo mínimo na TV, ele tem que acompanhar alguma coisa do Brasil, né? E eu não, É, sei, eu não vejo isso no Ancelotti. mas também não seria o Everton, né? Teria que ser um cara mais novo, né? Não tem sentido levar Sim. um terceiro goleiro tão velho assim. Mas agora, cara, não dá. Apesar que não está confirmado, parece que está bem encaminhado, né? Eu não gosto. Primeiro por não ser brasileiro, não gosto de ter um estrangeiro na seleção de um país, de qualquer país que seja, não só o Brasil. E para o Ancelotti também não entendo esse movimento. Eu acho que o Guardiola da vida nunca faria isso, porque o que você disse, o cara é viciado, tem o dia a dia, tem o trabalho. É um retrocesso o cara sair de uma disputa de Champions, de Sabe o que Premier pode League, ser, para ir para uma Eric? seleção, né? O cara já tá numa certa idade ali que talvez ele queira trabalhar menos. E, É isso que eu cara, ia o treinador dizer. de seleção trabalha menos, né? É isso que eu ia dizer. O cara é o atual campeão da Champions, está prestes a ser campeão mundial aí. Lógico que não tem tanto valor isso quanto ser campeão da Champions, né? Mas a troco do que o cara vai sair do Real Madrid para ir para a seleção brasileira? Para mim, é para encerrar a carreira. Vai ficar 4 anos de férias ganhando dinheiro, talvez menos do que ele ganha no Real Madrid, mas ainda assim, muito dinheiro. E vai Depois ficar pega uma 4 anos sem seleção trabalhar, basicamente. Vai jogar depois meia pega, dúzia de jogos por ano. e depois pega uma seleção na Europa, e a própria seleção italiana, e fica por lá mesmo até. Que faria muito mais sentido, né? A seleção do país dele tá 2 Copas sem conseguir se classificar e o cara vai para a seleção brasileira, não, para mim não cabe, e não tem sentido, não tem como explicar um movimento desse. Eu acho que é muito mais para calar a boca da galera e depois, eu acho que lá na CBF os caras estão torcendo para dar errado, sabe? Eles vão fazer isso só para o povão que está pedindo os técnicos estrangeiros e tal, daí a primeira escorregada que o cara tiver, eles vão mandar embora e falar, tá vendo? Não era a questão de ser técnico estrangeiro, Vamos chamar o eu Barroca. acredito. Vamos chamar o Barroca. Vamos chamar o Diniz, vamos chamar o Mano Menezes para resolver aqui, porque ele conhece o Brasil. O Ancelotti não sabe onde fica o Rio de Janeiro. Mas sabe o que eu vejo de pelo menos um lado positivo? A gente já ouviu, recentemente até ouvi uma entrevista daquele Wagner Ribeiro, né, empresário lá ligado a Neymar, Robinho e companhia, muitos jogadores aí no mundo, dizendo que ele sabe que existiu, ou existe ainda, não, aí ele não confirmou, interferência em convocações e tudo mais. Eu vejo o perfil do Ancelotti, por tudo que ele já ganhou, que ele não vai se submeter, isso é achismo, né? Meu, né? Se submeter à interferência externa nas convocações dele, por exemplo. Talvez isso seja um lado bom. É um cara que, se vira alguma coisa contrária da CBF, ele vai bater de frente, não vai aceitar calado, como eu acho que a maioria dos brasileiros que passaram por lá recentemente meio que aceitaram. Eu não acredito que vai bater de frente, não, cara. Principalmente se for realmente o caso que ele tá meio que querendo encostar, né? Mas ele tem mercado ainda, mesmo querendo Tem encostar. mercado, mas é velho, já ganhou tudo que tinha para ganhar. Talvez o cara realmente esteja querendo passar mais tempo com a família, que é um movimento natural da vida. Sei lá, não dá para entender. Profissionalmente, a única explicação seria essa, de meio que está encerrando mesmo. Agora, em relação à interferência, não acredito que vai mudar. Pode ser que mude,
Mas não acredito muito, não, porque você vê essas interferências, geralmente elas são alguma coisa pontual, assim, que impacta muito pouco no 1 a 11 ali, né, no O futebol dentro de terceiro campo. goleiro é É, o. você é um Martinelli, que ninguém conhece, vai para a seleção para ser valorizado. No fim, acabou até jogando bem a Copa do Mundo, mas antes da Copa não jogou bem, não jogava bem no time dele, não jogava bem pela seleção. Fez um amistoso lá que entrou todo afobado, querendo driblar todo mundo e fazer gol a qualquer custo e não conseguiu. Quem não lembra do Afonso Alves, que ninguém nunca ouviu falar do cara, e o cara foi parar na seleção lá, mas também não entrou, não impactou nem pro bem nem pro mal. Então, esse tipo de coisa acho que não muda, não. Para fechar, então, esse assunto, Eric, outro nome que está sendo especulado aí seria para a vaga do Juninho Paulista, né, que deixou a seleção, que seria o nome do Kaká. Eu, particularmente, acho que o Kaká é um cara inteligente, é um cara com muito contato na Europa, dá a O impressão que próprio ele Ancelotti. o próprio Ancelotti, que ele tem muitos amigos ainda na Europa ali, digo amigos grandes ali, entre presidência de clubes e tudo mais, tem muita influência, né, muitos contatos na Europa. A gente não, ele, se eu não me engano, ele fez curso também na CBF já. O que você acha do nome do Kaká aí para coordenar? Eu acho que é o nome mais forte que o do Juninho, né? Esse eu gosto. Esse eu carimbo 100%, cara. Até quem deu a notícia primeiro do Ancelotti foi o Nilson César, né, na Jovem Pan. E quando ele deu essa notícia, ele deu uma opinião, não uma informação, de que provavelmente o coordenador poderia ser o Falcão, né, porque ele tem uma amizade muito grande com o Ancelotti e tal, e seria uma figura com história dentro da seleção brasileira, então realmente faria sentido. Mas o Kaká se encaixa também, né, nesses mesmos requisitos e critérios. E além do que, parece que quem estava de fato fazendo a ponte entre a CBF e o Ancelotti era o Kaká e o Cafu, né? Então tem todo sentido, cara. O Kaká é um cara que tem história dentro Eu da ouvi que seleção, até é um o cara. Ronaldo tá nesse O bolo aí Ronaldo tá de. se metendo em tudo, né? Até onde não deve, né? Mas o Kaká é um cara que tem história, tem autoridade, é respeitado. Se ele fosse técnico de futebol, eu gostaria de ter ele como técnico da seleção. Como não é o caso, eu acho que ele, como coordenador ali, é indiscutível. Pelo menos como nome, é um cara certíssimo para assumir essa posição. Mas, torcedor, deixa aí sua opinião. O que vocês acham do nome do Ancelotti como treinador? Nome do Kaká aí como coordenador? Te agradam ou não? Não esqueça também de Só deixar tenho, seu só tenho like. medo antes de encerrar, só Mano, caso o Ancelotti acabe saindo antes da hora, quem que o Kaká vai botar lá, né? Espero que não seja o Rogério Ceni, né? nem brinque. Mas deixe seu like, se inscreva no canal, deixe sua opinião também. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.